Olá a todos, gostaria de agradecer a participação de todos nessa primeira ação de extensão que nós estamos desenvolvendo aqui no canal Pecuária em 30 Minutos, que é o artigo comentado. Uma série que nós pretendemos iniciar hoje e fazendo abordagens de artigos que nós já publicamos na revista Pecuária Sul e que aqui nós temos a disponibilidade de aprofundar um pouco mais o assunto, desenvolver um pouco mais o conteúdo, trazer outros resultados e um pouquinho mais de discussão a respeito de cada artigo. Bom, hoje, no primeiro artigo que nós vamos desenvolver e falar um pouco mais, tratar um pouco mais aqui no nosso espaço, é sobre desenvolvimento de novilhas, que foi tratado e abordado na edição 17 da revista Pecuária Sul, qual já agradeço pela participação, envolvimento e oportunidade de trabalhar junto nesses últimos 2 anos, que nós vamos seguir em frente com essa nossa ação de extensão. Então, além da revista, gostaria de agradecer o apoio da Universidade Federal de Pelotas, a Faculdade de Agronomia, o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, o NUPEC Hub e o nosso grupo de pesquisa vinculado ao NUPEC, que é o Elo Team. Falando um pouco sobre novilhas de corte, eu vou tratar hoje, nessa nossa agenda, os tópicos de crescimento e desenvolvimento de bovinos de corte, também falar um pouco sobre puberdade, precocidade, que é onde eu quero chegar no final dessa apresentação, tentar potencializar para vocês, produtores, técnicos que trabalham com pecuária de corte, tentar trazer o máximo da precocidade, o potencial de precocidade de novilhas de corte. Então, vamos falar sobre puberdade e precocidade, peso-alvo e ritmo de crescimento, que são fatores-chave para desenvolver e para buscar o entendimento quando a gente pretende potencializar a precocidade de novilhas. E, por fim, falar um pouco sobre estratégias e possibilidades, que hoje eu vou falar pouco, mas no próximo vídeo eu vou desenvolver um pouco mais, trazer um pouco mais de resultados, possibilidades e estratégias que nós podemos utilizar. Bom, começando falando sobre o crescimento e desenvolvimento de bovinos de corte, um assunto bem importante, nós temos que ter um bom entendimento a respeito. Nesse crescimento e desenvolvimento de bovinos de corte, aqui tem uma curva de crescimento bem padrão, envolvendo as raças de bovinos de corte, raças britânicas, Angus e Hereford, onde a gente pode ver no eixo da esquerda aqui os pesos e no eixo de baixo os meses, ao longo do tempo os bovinos vão crescendo, se desenvolvendo. Basicamente, aqui como um exemplo, vamos pegar novilhas da raça Angus ou Hereford, que tem um nascimento aí próximo de 32 quilos, depois de um período pré-desmame de 6, 7 meses de idade, onde elas vão aumentar de peso em torno de 140, 150 quilos, aqui mais ou menos no desmame. Depois, a partir daí, e aqui é uma curva de crescimento com o seu potencial biológico, né? O próximo momento seria a puberdade e o acasalamento. E depois, seguindo para machos, por exemplo, teriam uma inflexão da curva aos 24 meses, que mais ou menos entre 24 e 34, em 30 meses ocorre a maturidade, mais em seguida eu vou conversar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, vamos tratar hoje, na apresentação de hoje, sobre esse momento aqui, entre a puberdade e o acasalamento. Mais ou menos, o alvo aqui, nosso grande objetivo, é o que nós precisamos fazer para chegar um peso de acasalamento em torno de 300 quilos e nessa idade de 1 ano, né? 12, 14 meses. Pois bem, para começar a falar sobre
o que nós podemos fazer para melhorar a questão de precocidade, para melhorar aspectos relacionados com o crescimento e desenvolvimento de novilhas. Vou falar um pouco da definição de puberdade e precocidade. O que, como que a gente pode alcançar, o que, que é isso, o que, que vocês, com suas novilhas, técnicos que vão implementar alguns manejos, podem melhorar ou buscar iniciativas que melhorem o desenvolvimento das novilhas. Primeiro, a puberdade. Vamos ter em mente o que, que é a puberdade, ou o que, que a gente tem que levar em consideração e aspectos que acabam envolvendo o alcance da puberdade em bovinos. Então, e eu grifei aqui, eu sublinhei palavras-chave desse conceito, que, por exemplo, é uma fase de transição da imaturidade para a maturidade sexual da novilha. E aí, nesse momento, modifico características físicas, gametogênicas e comportamentais. O que, que quer dizer isso? Modificam características físicas. A novilha se desenvolve musculatura, deposita gordura, isso é importante a gente considerar. Gametogênicas, a partir desse momento, ela tem o crescimento folicular alcançando níveis máximos e produzindo o óvulo através da ovulação, ou seja, ela já tem uma capacidade de reprodução, atinge essa capacidade, melhor dizendo. E comportamentais, nada mais é que em resposta à liberação de hormônios, no caso o estradiol, a novilha acaba demonstrando o cio. E quando a gente tem essas duas características, esses dois respostas fisiológicas comportamental com a manifestação de cio, gametogênica com ovulação, ela está apta a ter um serviço fértil, como diz a definição. E outra palavra que eu comentei aqui, que é bem interessante de se considerar, é a transição. Então, a puberdade sempre é um momento de transição. Então, não é de uma hora para outra a fêmea atinge a puberdade e pronto, nós já devemos nos preocupar com as próximas etapas. Não, a gente tem que trabalhar para que ela não só atinja a puberdade, mas também que ela mantenha aquele crescimento, aquele ganho de peso, que são fatores chave nesse processo, para que ela não acabe atingindo a puberdade ou entrando em si em um determinado momento, e daqui a pouco retrocedendo por perda de peso, por algum manejo equivocado da propriedade. Sempre a puberdade, não só para bovinos, mas é uma característica para todas as espécies, é uma relação entre peso e idade. É o momento que se caracteriza por uma maturidade fisiológica de órgãos e tecidos reprodutivos e que determina a precocidade dos animais. Nessa relação entre peso e idade, geralmente a gente trabalha, principalmente no sul aqui do Brasil, com raças mais precoces, raças britânicas, né, o Hereford, o Angus. A idade é algo que geralmente já é um fator, uma vantagem para essas raças. Então, elas atingem essa precocidade com uma idade mais jovem do que outras raças. O peso é que é o grande calcanhar de Aquiles, é onde a gente tem que buscar ferramentas, vocês, produtores, tecnologias, os técnicos que já estão se formando cada vez mais, trazer novas ferramentas para melhorar esse ritmo de crescimento, o quanto que elas vão ganhando após o desmame, para atingir um peso que vai determinar o alcance da puberdade. Então, sempre tem essa relação entre peso e idade. Geralmente, idade não é problema, porque nós trabalhamos com animais precoces. O que nós precisamos nos preocupar é dar essa condição ambiental, da nutrição, para que as novilhas acabem atingindo um peso que vai fazer com que elas alcancem a puberdade. E um cálculo, assim, um número bem importante nesse processo todo é os 60% a 65% do peso adulto como alvo, como objetivo para que nós alcancemos com essas novilhas, para elas atingirem a puberdade. E o que é esse peso adulto, ou também chamado de peso maduro? É quando o peso maduro, o peso adulto, é quando o animal já cresceu tecido ósseo, já cresceu tecido muscular, começou a depositar gordura, está aumentando a quantidade de gordura, e quando chega em 25% dessa gordura química na carcaça, esse é um start, é uma sinalização que a partir dali o animal já atingiu a maturidade do seu organismo. E 60% a 65% deste peso é uma sinalização também para o sistema nervoso central, para que ocorra o início da puberdade. É nisso que nós devemos focar como alvo, como objetivo para qualquer raça, para qualquer sistema de produção de recria que envolva o desenvolvimento de novilhas de corte.
Ainda a puberdade, a gente pode definir idade de primeiro cio, idade de primeira ovulação, porém, muitas vezes acaba acontecendo um primeiro cio sem ter o acompanhamento da ovulação, como também pode acontecer uma primeira ovulação sem o primeiro cio, porque lembre-se que eu estava comentando lá na definição que é uma fase de transição. Pode acontecer um primeiro momento que o folículo cresça, produz estradiol, a novilha entra em cio, mas não ocorre uma ovulação, muito comum, ou o contrário, ela ovule, mas ainda não teve condições de produzir ou de manifestar um cio de uma forma com relativa facilidade de detecção. E o mais importante de tudo é que ela não só faça a ovulação, né, o cio e a correspondente ovulação, mas também tenha condições de, o resultado disso, ser fertilizada e manter a gestação. Nesse gráfico aqui, dá para mostrar, é bem interessante que a gente pode determinar que uma novilha, no seu desenvolvimento, aqui embaixo os dias de idade dela, mais ou menos em torno de 10 meses, 11 meses por aí, ela começa a ter essas ondas de crescimento folicular, porém sem ovulação, mas continuando o crescimento, continuando o ganho de peso. Aí, por volta próximo de um ano, ela já começa a ter um crescimento folicular mais interessante, mais importante. Eventualmente ocorre a primeira ovulação, vamos supor, com inclusive manifestação de cio, mas esse corpo lúteo produzido, ele ainda tem baixa competência, ele produz pouca quantidade de progesterona. Isso determina um ciclo estral curto, porque ela está, como falei anteriormente, num momento de transição, ela está ganhando peso, está amadurecendo seus órgãos reprodutivos, seus tecidos envolvidos nesse processo reprodutivo. Mas em seguida, ela ganhando peso, ela continuando seu desenvolvimento, ela tem mais uma ovulação, crescimento folicular, com ovulação, formação de um corpo lúteo competente e produção de progesterona que mantém uma gestação. É exatamente esse desenho, essa fisiologia de uma novilha ideal, produzindo uma ovulação, um corpo lúteo, uma progesterona para que ocorra a, a gestação, a manutenção da gestação. Ainda, a puberdade ela é determinada por algumas características, alguns fatores. Já comentei um, que é a raça. Então, a questão de genética, animais entre raças taurinas e raças zebuínas tem uma grande diferença, onde as taurinas, Hereford, Angus, principalmente, mais conhecidas e produzidas aqui no sul do Brasil, são animais mais precoces do que as raças zebuínas, Nelore, Brahma e etc. Nós podemos combinar, em alguns países se faz isso, o cruzamento dessas raças, para que ocorra o efeito de heterose e assim possa reduzir a idade, a puberdade, principalmente considerando os zebuínos puros, cruzando com taurinos para melhorar essa característica. Mas o nível alimentar, sem dúvida, é um dos fatores, e eu vou abordar algumas características disso, que determinam o ganho de peso, o ritmo de crescimento, para alcançar aquele peso ideal, que é o peso-alvo, e é com isso que a gente muitas vezes tem que se preocupar, principalmente no período pós-desmame. Que fornecer, que tipo de alimentação que vai ser fornecido, o que a propriedade de vocês tem condições em termos de pastagem, uma suplementação proteico-energética durante a recria, para que esse nível alimentar continue conduzido a novilha até a puberdade. Bioestimulação é algo que nós já trabalhamos, eu já trabalhei com isso, é a presença do macho, influenciando positivamente novilhas a entrarem na puberdade. Não é tão prático, não é um manejo que muitas propriedades fica um pouco mais difícil de se utilizar, tem outros fatores envolvidos, mas é uma possibilidade, eventualmente até de manejo a ser utilizado. Levando em consideração, então, essa questão de efeito de raça, cruzamento, nós fizemos um trabalho, tempos atrás, considerando esses três grupos raciais. Braford, novilhas brancos meio-sangue, com altíssima heterose, e o cruzamento de novilhas Braford e Limousin. Limousin aqui entra uma outra característica de raça, que é uma raça continental, francesa, de um tamanho, de um porte elevado. Grande porte em relação a essas outras que eu estava mencionando antes. Nesse trabalho, nós fizemos a avaliação da puberdade através de um exame ginecológico pré-acasalamento. Depois elas passaram por uma sincronização de cio, depois um repasse com monta natural com touros,
todos iguais, mesmo manejo, mesmo processo, e no final fizemos o diagnóstico de gestação. E nesse trabalho que nós podemos ver é que as novilhas Braford 3/8, no pré-acasalamento, mais da metade, ou 50% delas, já estavam púberes. E isso é importantíssimo, porque aí ao longo do processo, já estando púberes no início do acasalamento, elas já têm maior vantagem para logo serem fertilizadas, logo já conceberem e manterem a gestação, do que ao longo do acasalamento elas passaram por esse processo de amadurecimento, que foi o que aconteceu com as outras duas raças, tanto o branco quanto o Braford Limousin. Ou seja, no pré-acasalamento, as brancos e Braford Limousin, ainda menos de 10% já estavam maduras, já estavam púberes. Porém, ao longo do acasalamento, elas equilibraram. Tanto que na gestação, no diagnóstico de gestação, não houve diferença. Todas elas tinham concebido, estavam gestantes no mesma quantidade. E tudo isso acontecendo no mesmo peso corporal que elas sempre tiveram, pré-acasalamento. Então era igual, elas eram iguais. Porém, para as novilhas Brávoro, que é muito interessante, é que elas estando, isso a gente não pôde ver nesse trabalho, eu vou citar um outro mais adiante que confronta isso, elas já estando púberes no pré-acasalamento, e isso é uma preocupação de todo produtor, isso acaba influenciando o histograma de parição, ou seja, elas vão parir já como primíparas logo no início da temporada de parição, o que determina que elas têm um período maior para se recompor e, quando primíparas, poderem, com essa recuperação, ter uma melhor resposta no próximo acasalamento, pois sempre o produtor fica, e eu entendo, muito preocupado em não só com o momento da puberdade, trabalhar com raças precoces, fazer um bom desenvolvimento pós-desmame, e as novilhas acabam empreendo, mas e depois, quando primíparas? Eu tenho na minha propriedade condições de fornecer alimentação em todos os manejos necessários para que elas continuem emprenhando? Essa é uma importante resposta que a gente tem que dar. Porque já aquelas, por exemplo, que emprenham ao longo, já mais para o final do período de acasalamento, vão parir muito próximo do novo período de acasalamento, sem chance de uma boa recuperação. Bom, outro trabalho que nós desenvolvemos era relacionando o tamanho das novilhas. Então, nós trabalhamos com frame, eram novilhas bravas, eu só estou usando aqui para mostrar como era medido. O frame é uma escala de 1 a 9 que determina o tamanho do animal. Então, a gente considera uma altura aqui da garupa, o peso do animal naquele momento e a idade. Utilizando uma equação, a gente determina em qual local nessa escala estão os animais. Então, nós dividimos os animais em grandes e pequenos, maiores e menores, e vimos que os menores já estavam também ciclando no pré-acasalamento. Isso é um outro trabalho. Também demonstrando uma maior eficiência de animais menores. Então, na minha propriedade, eu tenho que considerar que tipo de animal eu tenho, ou que tipo de cruzamento eu tenho, para poder desenvolver o máximo e aproveitar o máximo da eficiência desses animais. Animais muito grandes determina um peso-alvo maior. Eu tenho que ter um peso para a puberdade maior. E eu tenho que reunir condições ambientais, pastagem, alimentação no geral, para que elas tenham um ganho de peso que atinja esse peso maior. Animais menores, a necessidade de ganho de peso e de desenvolvimento vai ser menor, talvez mais eficientes. Foi isso que esse trabalho acabou demonstrando. Bom, peso-alvo e ritmo de crescimento. Bom, aqui eu mostro duas situações bem importantes. No período pré-desmame, a terneira ela nasce, ela tem um peso de 30 e poucos quilogramas, e durante 7 meses, com um ganho de peso próximo a 1 quilo, graças à produção de leite, à habilidade materna de sua mãe, ela acaba sendo desmamada em torno de 170, 180 quilos. E lembre-se, o peso-alvo geralmente é em torno de 300 quilos, 60 a 65% do peso adulto do rebanho. Com isso, no período de recria, nós temos 3 caminhos para serem tomados. Um que vai atingir a idade do primeiro acasalamento, a puberdade do primeiro acasalamento, aos 3 anos de idade, muito ineficiente. Os animais passam 2 anos e meio sem produzir. Um segundo, que muitas propriedades do Rio Grande do Sul acabam fazendo,
é aos 2 anos de idade, onde os animais aí com ganho de peso em torno de 250 gramas durante a recria, médio, né, atinge a puberdade, o primeiro acasalamento, aos 2 anos de idade. É 1 ano e meio sem produzir, porém os animais se desenvolvem um pouco mais e muitos produtores ainda acreditam, e é uma possibilidade, dependendo da condição da fazenda, que é uma novilha que depois, quando primípara, por já ter desenvolvido e ter menores necessidades ainda para crescimento e com a lactação, obviamente, pode responder melhor no seu segundo entore. Mas a possibilidade de maior eficiência, de maior precocidade é 1 ano de idade, 12, 14 meses, quando ela atinge a puberdade, vai para o seu acasalamento. Ou seja, nesse quadro aqui, nesse cenário, a novilha ela tem ocorre o desmame com 170, 180 quilos, e nós temos que procurar condições de fornecer alimentação, nutrição, muito próximas do que elas estavam recebendo quando alimentadas pela vaca, manter esse ganho médio em torno de 700 gramas por dia, e aí 1 ano, ou 14 meses, 12, 14 meses, ela atinge em torno de 300 quilos e está apta, já está pública, está apta ao seu acasalamento. É muito nisso, nessa altíssima eficiência, que nós temos que nos debruçar e tentar reunir os esforços para que as novilhas atinjam esse peso e tenham esse ritmo de crescimento ao longo do período de recria. Aqui é um exemplo aí de um trabalho bem recente que nós desenvolvemos, isso aqui junto à Universidade da Flórida, são novilhas brancos um quarto, seria o ultra black, que hoje em dia se fala, mas desmamadas num peso bem alto, em torno de 200 quilogramas. Então, vendo duas possibilidades para elas. Se elas, a partir desse desmame, tiverem um ganho de peso menor que 250 gramas, a probabilidade de puberdade é abaixo de 50%. A probabilidade de puberdade ao ano é abaixo de 50%. Se no desmame, mesmo elas pesando aí 200 quilos, nós mantivermos aquele ganho de peso que elas vinham tendo antes com as vacas, quase 75% delas estarão já púbreas no início do acasalamento, o que é excelente e que provavelmente vai denotar um ótimo desempenho reprodutivo. Então, o nosso desafio, o desafio do produtor, do técnico, encontrar quais alternativas, principalmente alimentares, durante o período de recria, no pós-desmame, para que nos próximos 6, 7 meses elas possam ter condições de ganhar peso ao longo desse tempo, um peso próximo a 1 quilograma, e uma raça ou com uma precocidade bem interessante. Nesse mesmo trabalho, nós vimos que, aqui é para mostrar a importância de já ter, no início do período de acasalamento, um peso acima de 65% do peso-alvo. Aqui, eu dividindo as novilhas que estavam acima de 65%, lembrando que eram novilhas brancos, um quarto, e as novilhas abaixo de 65% do peso-alvo. Veja que eu estava tratando lá no início 60 a 65 como alvo. E mesmo nessa faixa ainda tem uma certa variação. Então, aquelas que já estavam mais pesadas, pariram logo no terço inicial, um pouco menos no meio e no final, que é o que é desejável, que as novilhas tenham o parto mais concentrado no terço inicial da parição, e tenham esse tempo maior, né, os outros 2 terços, para recuperação dessa gestação, desse momento desse parto, ganhem peso para, como primíparas, possam continuar respondendo e ter uma melhor fertilidade no acasalamento subsequente. As abaixo, embora tenham sido interessantes também, com a maior proporção parindo no terço inicial, mas houve essa relação um pouquinho diferente das que estavam acima do peso-alvo recomendado. Estratégias e possibilidades. O que se tem para se utilizar, né, como possibilidades para que essa recria se desenvolva para atingir o máximo da precocidade dos animais? Essa aqui é a foto de novilhas no trabalho que eu mencionei, novilhas Braford, um quarto, com influência zebuína, mas com em sangue aberdeenhanos. Eu vou mostrar duas estratégias alimentares neste vídeo. No próximo eu vou comentar não só de questões alimentares, mas também hormonais, que se utiliza bastante
aqui em programas de ATF, mas também no restante do país, para fazer zebuínos muito mais precoces. Se trabalha com hormônios para induzir puberdade, mas vai ficar para um próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer essas duas possibilidades nutricionais. Uma que, que é o exemplo lá da Flórida, que eu vivenciei, novilhas em pastagem de grama forquilha, né, do páspalo notato, que é muito semelhante com o que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, 4 novilhas por hectare, é uma produção, eles trabalham muito bem em questão de fertilidade do solo e da pastagem, então conseguia mais ou menos manter, mas com uma suplementação, nesse caso concentrado à base de casquinha de soja, e aí variava de acordo, num trabalho recente publicado por nós, durante anos fazendo essa avaliação de dados, com essa variação de 1 a 1,8% do peso vivo recebendo de concentrado, tinha os melhores resultados para as novilhas. Ou seja, se na propriedade de vocês tem uma condição de forragem interessante e tem como suplementar, pode fazer essa recria, né, esse período pós-desmame, com ganhos muito próximos de 1 quilo. Neste caso aqui, o ganho médio diário é em torno de 500 gramas, que era o que elas precisavam, pela quantidade de pastagem disponível, para atingir os 300 quilos, que era o que elas acabavam pesando em média logo no pré-acasalamento. Ou seja, o grande desafio de vocês, ou nosso aqui no Rio Grande do Sul, é encontrar alternativas alimentares, não só da pastagem, mas talvez de outros suplementos que possam melhorar a digestibilidade ou melhorar a condição nutricional, nutritiva do que está se fornecendo, para que se reflita nas novilhas e elas tenham esse ganho de peso em torno aí de 700 gramas por dia do desmame até o início do acasalamento. E uma possibilidade que hoje em dia é cada vez mais comum, ou aí basta ver se a fazenda de vocês tem acesso a essas passagens de inverno, aqui é um exemplo nosso, de passagem de aveia a azevém, mas nesse trabalho que eu cito aqui, dando uma disponibilidade alta, vocês podem ver na curva aqui, que durante o inverno, assim, durante esse período de recria, vamos deixar assim, as novilhas acabam apresentando um ganho de peso muito interessante. Basta, é claro, ver aí que o ganho de peso é em torno de 600 gramas, 800 gramas por dia. Muito bom, de acordo com aquilo que eu preconizei para o período de recria. Claro que vai depender da fazenda, se ela tem acesso a essas pastagens, se não está determinando. Também o custo, muito importante, não só das pastagens, mas como o custo da suplementação, se está valendo a pena. Mas, claro, isso varia muito de mercado para mercado, varia muito de ano para ano, e cabe a nós técnicos tentar encontrar alternativas para que, de novo, essas novilhas de alta capacidade, alto potencial de raça que nós trabalhamos aqui, possam expressar isso e demonstrar elas atingindo a puberdade aos 12, 14 meses e tendo um bom desempenho durante o período de acasalamento. Como mensagens finais, já está chegando no final do vídeo, o que nós devemos nos preocupar? Determinar o peso-alvo da fazenda, pesar as vacas, entender quanto que as vacas no peso adulto elas têm, para que nós tenhamos esse peso-alvo para as novilhas. Ao mesmo tempo, considerar a dieta necessária para esse ritmo de crescimento, para alcançar aquele peso de 60%, 65% do peso adulto, antes de começar o período de acasalamento, e tendo a noção que elas já estão atingindo, ou muito próximo a atingir a puberdade, que elas vão ter um desempenho muito bom. E também outras possibilidades, que envolvem hormônios, uma série de outros suplementos, que no próximo vídeo eu vou comentar um pouco mais, mas podem ajudar a induzir a puberdade e ter um melhor resultado. Um agradecimento, então, especial a essas pessoas que participaram e auxiliaram no desenvolvimento não só do artigo na revista, também como nessa apresentação. Ficam o meu contato, por favor, interajam, mandem seus questionamentos, suas sugestões por e-mail, também participem das nossas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês, que sejam parceiros dessa nova etapa nossa nessa ação de extensão. Muito obrigado.